assim é a vontade do Senhor, que eu busque com ardor minha santificação, despojar-me do homem velho corrompido pelo mal, revestir-me do homem novo criado por Deus, me esvaziar, me aniquilar, me desprender, me abandonar naquele que vai irradiar em mim, me esvaziar, me aniquilar, me desprender, me abandonar naquele que vai irradiar em mim a tua luz, que não haja mais trevas aqui, a tua luz que me revela realmente quem eu sou, a tua luz, e que não haja mais trevas aqui, a tua luz que me revela realmente quem eu sou, e eu só sei que dependo de ti. Dá-me forças para dar um passo, que eu cresça na tua vontade. Dá-me forças para dar um passo mais. Dá-me forças para dar um passo, que eu cresça na tua vontade. Dá-me forças para dar um passo mais. Tantas coisas tem que deixar, eu sei, minhas paixões e minhas ilusões. Como posso andar com tanto peso assim? Não sei. Só se o Senhor me toma pela mão e me aliviar o peso desse fardo de dor, que eu cresça na tua vontade. Dá-me forças para dar um passo mais. Dá-me forças para dar um passo, que eu cresça na tua vontade. Dá-me forças para dar um passo mais, um passo mais. Dá-me forças para dar um passo, que eu cresça na tua vontade. Dá-me forças para dar um passo mais. Meio de constantemente nós pedimos a Deus essa graça. Porque se a gente acha que com a nossa própria força de vontade nós conseguiríamos fazer tudo aquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida, cumprir todos os preceitos, nós nos enganamos. Então é preciso todos os dias rezar dessa forma: Senhor, dá-me força para dar um passo, porque eu preciso crescer na sua vontade. E o crescimento na vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor, para crescer na doutrina, é preciso de desprendimento. Não pensar por conta própria. Na vida da igreja, nós não somos marionetes. Talvez você pode pensar, que é esse negócio de não pensar por conta própria? Não, porque nós temos um critério para a nossa vida. Quem é que vai dar a linha mestra para que nós alcancemos a graça da santidade? Jesus, o critério do Evangelho. O critério do magistério da igreja, que dá a autêntica interpretação da palavra de Deus para a nossa vida. Então, se nós queremos crescer na vontade de Deus, é preciso observar estas recomendações: desprendimento, esvaziar-se completamente, para então fazer a vontade do Senhor. Tem um recado super especial que vem do próprio Jesus para você e para toda a sua família no Evangelho que nós queremos mostrar para você hoje. Precisamos sempre fazer a vontade de Deus. Como é que se dá isso? Acompanhe comigo então esta passagem do Evangelho. Naquele tempo, Jesus chegou em casa com os seus discípulos. E de novo, acorreu tanta gente que eles nem podiam comer. Os fariseus alertaram os parentes de Jesus. Que bom que vocês chegaram. Ele está completamente louco. Está possuído por Beelzebu. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Como pode? Satanás
se levantar contra Satanás. Se um reino se divide contra si mesmo, este reino não pode aguentar. Se uma casa se divide contra si mesma, ela não pode durar. Se Satanás se levanta e se divide contra si mesmo, não pode subsistir. Está perdido. Ninguém entra na casa de um homem forte e rouba-lhe os bens sem antes o amarrar. Só depois de o amarrar, ele pode saquear a sua casa. Portanto, eu digo a vocês: todo pecado cometido e toda blasfêmia proferida será perdoada. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, este nunca terá perdão. Será réu de pecado para sempre. Depois também chegou Maria, a mãe de Jesus. Os parentes de Maria tentaram lhe dizer que Jesus estava fora de si. Maria, seu filho está possesso de um espírito maligno. Mas Maria os repreendeu. Maria, eu vou avisar o seu filho que você está aqui. Mestre, a sua mãe e os seus irmãos te procuram aí fora. Eu sei. Obrigado. Quem é minha mãe e os meus irmãos? Esses são minha mãe e os meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esses são meus irmãos, minhas irmãs. E a minha mãe. Todas as vezes que eu leio essa passagem do Evangelho, eu tenho a oportunidade de ver aqui, através do nosso departamento de dramaturgia, quando nós transmitimos aqui nos nossos programas, eu lembro da resposta que a bem-aventurada Virgem Maria deu ao anjo, quando entendeu que aquela mensagem vinha da parte de Deus. De fato, ela disse: eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi a expressão mais pura de que em Maria Santíssima nós encontramos o espelho daquela que faz inteiramente a vontade de Deus. Eu digo espelho porque reflete sobre nós, o exemplo da Virgem Maria reflete sobre nós. Aí quando Jesus pergunta assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E talvez fiquem assim numa expectativa muito grande, dizer, o que é que está acontecendo com esse Jesus agora? Porque se nós estamos dizendo que a mãe dele está ali do lado de fora querendo falar com ele, ele responde com essa pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E em seguida ele diz: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, são membros da minha família. Ele não está desprezando a mãe, mas está lembrando dessa verdade fundamental que foi a mais bela expressão na vida da bem-aventurada Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra, para dizer assim: eu estou pronta e me desprendo de tudo para fazer unicamente a vontade de Deus. Então ela é o exemplo para que caminhemos na verdadeira luz, para que caminhemos na justiça, caminhemos na santidade, para que vivamos firmes na doutrina de Cristo. E aí eu quero apresentar para você 2 critérios fundamentais para que identifiquemos como fazer a vontade de Deus na nossa vida. Por que eu quero apresentar esses critérios? Porque algumas vezes nós somos muito ágeis em fazer a nossa própria vontade, mesmo na obra da evangelização, mesmo quando nós estamos ali no trabalho da igreja. Às vezes os nossos interesses são colocados em primeiro lugar. Quais são os critérios para fazer a vontade de Deus? Ou como é que nós entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a gente continuar firme na doutrina de Cristo?
Quais são os critérios? Bom, podia apresentar dois, e são dois fundamentais. Primeiro, a palavra de Deus. Tudo que está contido e revelado no cânon bíblico, ou seja, naquilo que foi revelado desde o Gênesis até o Apocalipse. Aí nós encontramos critérios, encontramos o centro, como compreender a vontade de Deus a nosso respeito. A Sagrada Escritura. Aliás, ao dar dois critérios, eu falho um pouquinho porque eu tenho que falar de três, que são os três pilares, ou o tripé que faz com que entendemos a nossa catolicidade, ou o ser católico, o que faz com que entendamos como é que nós fazemos a vontade de Deus. Então, primeiro a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, está alicerçado na Sagrada Escritura. O segundo é a tradição. Porque quando a gente diz assim, mas o texto da Sagrada Escritura que rege a nossa vida, mas aconteceu que uma tradição oral veio antes do texto escrito. Ok? Depois tem o texto escrito e depois toda a tradição apostólica, aquilo que a igreja viveu durante esses 2000 anos. Tudo aquilo que a igreja viveu, sobretudo nos primeiros séculos, são critérios para que entendamos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Quer um exemplo de leitura muito eficaz para você entender isso? É só você buscar a patrística, os padres que escreveram nos primeiros séculos da igreja. É um grupo muito grande de padres. E esses padres são chamados padres da patrística, como se fossem os nossos pais na fé. E são, de fato, os nossos pais na fé. As pregações, os escritos, as homilias fazem com que entendamos, alicerçados na Sagrada Escritura e na tradição, eles nos ensinam qual é o critério para fazermos a vontade de Deus. Então, quando a gente lê a Sagrada Escritura, quando a gente lê os padres da igreja, que beleza, nós entendemos como é que eles souberam viver a vontade de Deus e por isso são santos, ou todos aqueles que nesses 2000 anos se tornaram santos, por conta de observarem rigorosamente a palavra de Deus e seguirem aquilo que ficou escrito na vida da igreja, com a vida dos apóstolos, com a vida dos mártires, com o sangue que foi derramado para que nós tivéssemos uma doutrina sólida e é a doutrina que vai perdurar até o dia que nós encontrarmos definitivamente com o nosso Senhor. Palavra de Deus, a tradição, a Sagrada Escritura, a tradição, e o terceiro é o magistério. É como que um tripé sobre o qual nós estamos alicerçados. Sagrada Escritura, tradição e magistério. O que é o magistério? É o magistério do Santo Padre, o Papa. Magistério é o ensinamento. A igreja é mãe e mestra. Mater et magistra, ou seja, mãe e mestra. Então, por meio dos bispos, por meio do Santo Padre, o Papa, eles têm a graça de autenticamente interpretar a Sagrada Escritura e trazem para nós aquilo que é o fundamental. Portanto, a tradição, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério são aí o tripé. Esses três critérios formam o tripé que nos leva a entender qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Mas tem algo maravilhoso ainda. Quando nós temos contato com a Sagrada Escritura, diz assim, qual é a vontade de Deus a nosso respeito? A vontade de Deus a vosso respeito é a resposta que São Paulo dá. É a vossa santificação, que nós cresçamos na santidade. A partir da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. Há um crescimento, então, na santidade. Quando eu quis falar para você de ser firmes, viver firmes na doutrina de Cristo, qual é o objetivo de dizer esse tema? Dizer o seguinte, porque algumas pessoas acham assim, bom, essa igreja tem 2000 anos, ela precisa adaptar os seus critérios, adaptar os seus ensinamentos, porque nós estamos no tempo moderno. Aliás, tempo de tecnologia avançada, tempo de muita coisa nova. Para que a gente vai ficar preso a valores, ficar preso a uma doutrina que foi escrita por homens que não tinham nem acesso às informações tal como nós temos hoje? É preciso entender isso. A doutrina de Cristo não muda. Ela não muda. É imutável. Algumas pessoas até disseram assim, agora neste tempo novo que a igreja está vivendo, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele vai agir de uma forma diferente, vai adaptar as coisas. Tem aí o sínodo dos bispos que vai tratar da questão da família, já começou a tratar no ano passado, vai voltar a tratar em outubro. Então, quer dizer que algumas coisas vão ser adaptadas, algumas coisas vão ser permitidas. Não funciona assim. A doutrina de Cristo é uma só. Nenhum Papa, nenhum bispo tem autoridade para remover
uma só verdade daquela que já está estabelecida pela tradição, que está estabelecida pela Sagrada Escritura. Nós seguimos a Cristo, nós não seguimos conceitos humanos. A doutrina já está estabelecida. Tem um jeito novo de comunicar, isso é outra coisa. Tem um jeito novo de comunicar, está aqui, esse jeito novo. Nós estamos comunicando a palavra, comunicando a doutrina através desse meio de comunicação. Ora, isso não tinha na época de Jesus, na época dos apóstolos, nem nos primeiros tempos da igreja. Aliás, você sabe disso, quando é que surgiu a TV? Quanto tempo tem a TV? Então, nós estamos utilizando novos métodos para transmitir uma verdade tão antiga e tão nova que é a doutrina de Cristo. Então, a gente não tem que se adaptar àquilo que o mundo quer. Eu tenho dito isso várias vezes. Quando os apóstolos voltaram da missão e Jesus disse assim, olha, sacudi a poeira dos vossos pés como testemunho contra eles. Por que Jesus disse isso? É dizer assim, que a poeira do mundo, dos critérios do mundo, não venham para a vida da igreja. Eles não aceitaram, querem continuar vivendo no paganismo, segundo os seus próprios critérios, então deixe lá com eles tudo aquilo que é valor mundano, tudo aquilo que é critério mundano. Aqui na igreja se faz a vontade de Deus, e é o esforço diário, a busca constante, para se fazer a vontade de Deus todos os dias. Então Jesus diz, sacudi a poeira dos vossos pés, das vossas sandálias, como testemunho contra eles, para que o fermento do mundo, as paixões mundanas, o critério do mundo não seja o critério para a vida da igreja. Pelo contrário, a igreja tem que ser fermento na massa. Tem que ser o fermento que leveda toda a massa. Aquilo que é vida de santidade, que é a doutrina de Cristo, que é a verdade de fé, vai para a vida do mundo, para influenciar a vida do mundo, para mudar aqueles que estão no paganismo, para que aconteça uma transformação da sociedade. Você veja que é diferente, né? Então, nós não trazemos para a igreja os critérios do mundo. Nós vivemos segundo a vontade de Deus. E eu digo assim, são novos métodos de transmitir a palavra, e eu preciso agradecer você que nos possibilita isso. Quando nós proclamamos a palavra de Nosso Senhor aqui, pela Rede Século XXI, é porque por detrás das câmeras, lá em casa, nos lugares mais distantes desse nosso Brasil, existem pessoas que estão apoiando o trabalho de evangelização. Que bonito isso! Por trás das câmeras, como que nos bastidores da evangelização estão as pessoas aí em casa, de um canto ao outro desse Brasil, investindo nesta obra de evangelização, que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Eu louvo a Deus pela sua vida, e dizer que nós precisamos de mais pessoas que nos bastidores da evangelização, sendo missionários sem sair de casa, colaborem com esta obra. Liga para cá então hoje, no 19-3871-9620, para se tornar sócio desta obra de evangelização. Eu louvo a Deus aqui pela vida da Maria Ribeiro de Oliveira Farias, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que é a nossa mais nova investidora nesta obra, sócia desta obra de evangelização. Quero pedir a Deus que derrame todas as bênçãos dos céus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. E o seu nome vai aqui, para junto de tantos outros nossos irmãos que colaboram com esta obra de evangelização, para que o Sagrado Coração de Jesus traga muita bênção para você e para toda a sua família. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre. Eu vou para um breve intervalo, daqui a pouquinho eu volto, porque eu quero continuar abençoando a sua vida e a vida da sua família. Já já eu volto.